Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos falar de um assunto bem relevante, porque hoje em dia virou tipo algo como crítica, né? Ah, você é bipolar, nossa, você às vezes está alegre, às vezes você está triste. E, afinal de contas, o que é realmente o transtorno bipolar? O que caracteriza o transtorno bipolar? Porque, olá, boa noite, Sara Ottoni, Cida Oliveira, Rinaldo Balzon, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação, Nice. Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram, ok? Então, se alguém tiver algum problema de conexão, pelo Face ou pelo Instagram, alterna. E o transtorno bipolar é uma doença mental extremamente prevalente. Aldo Din, olha, legal. Din, igual escreve meu nome, D-H-I-N. Seja bem-vindo, Aldo. Então, o transtorno bipolar, ele é uma doença que atinge 4% da população. Ou seja, uma grande parte da população tem um transtorno bipolar. E mas o que caracteriza? Doro Marques. Olá, Doro. Tudo bom? O Doro de Viçosa foi no professor no segundo grau. Então, o transtorno bipolar é o seguinte. Todos nós oscilamos o humor. Às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste, às vezes nós acordamos animados, né? Dá bom dia para todo mundo. Ou ao contrário, tem pessoas que acordam irritada, mal-humorada, desanimadas, né? E aí o dia vai passando, a pessoa vai melhorando, já no período vespertino, já dá uma boa tarde mais animada, né? E tem pessoas que ao contrário, às vezes acorda animado, no final da tarde, o próprio corpo físico, né? O próprio corpo vai cansando e a boa tarde já não sai tão alegre, tão empolgada como saiu o bom dia. Aí vai dando hora de ir embora para casa, fica um pouco mais animado, recebe uma visita agradável, por exemplo, e recebendo essa visita agradável, a pessoa se sente mais alegre, ou seja, todos nós oscilamos o humor. Às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste, mas algumas pessoas oscilam demais. Ou seja, quando está alegre, está muito alegre, entra num estado que chamamos de euforia, ou mania, que é o termo psiquiátrico para designar a euforia, ou uma pré-euforia, que chamamos de hipomania. Então, a euforia é um estado em que a pessoa se encontra muito alegre, muito empolgado, com uma energia muito grande, com uma capacidade de realização muito grande, um desejo de realização muito grande. E essa euforia, ela só é euforia, conceitualmente, quando dá prejuízos. Ou seja, uma pessoa que fica, de vez em quando, um pouco mais empolgada, e com isso tem até benefícios na sua produtividade, ótimo, maravilha. Agora, uma pessoa que tem períodos de euforia, que é um bem-estar excessivo, uma aceleração do pensamento, um positivismo, uma autorreferência positiva muito grande, ou seja, a autorreferência positiva, o que é? A pessoa se acha, entende? Eu sou, eu posso, eu consigo, né? Se sente empoderada. E aí, com isso, a pessoa pode ter problemas. Que tipo de problema a euforia pode dar? A pessoa fala, olá, sou Eldice, muito obrigado, muito feliz também pela sua presença aqui.
Fiquem à vontade, tá, gente? De fazer comentários, de fazer perguntas. Eu vou evoluindo com um conteúdo e eu vou parando para atender a demanda de vocês, ok? Eu estou aqui para vocês. Então, o que vocês perguntarem, eu vou estar aí pronto para responder, ok? Então, eu estava falando, para quem chegou agora, que o transtorno bipolar se caracteriza pela oscilação entre dois polos. Que polos são esses? Os polos, um polo de alegria exagerada, ou seja, em que a pessoa está muito empolgada, em que a pessoa está muito alegre, muito positiva, e, de repente, ou depois de algum tempo, às vezes até dias, a pessoa entra num período de depressão, de tristeza, de desânimo, de irritabilidade, um mal-estar, um desprazer, uma intolerância. Qualquer coisinha que se fala para essa pessoa, ela já está apelando, digamos assim, ou seja, uma intolerância muito grande, principalmente às frustrações. Então, quem alterna entre um período de euforia, que é uma alegria exagerada, um excesso de energia, e um período de depressão, de tristeza, desânimo e principalmente irritabilidade, tem o que a gente chama de transtorno bipolar do humor. É óbvio que cada caso é um caso, né? O diagnóstico ele é dado por um médico capacitado para isso, porque existem muitas variantes, existem contextos que não é, e as pessoas acham. E é o que é mais comum, a pessoa se acha depressivo, unipolar, né? Aquela pessoa que nunca oscila em euforia, e quando chega um diagnóstico a gente vê que é um transtorno bipolar. Seja bem-vindo, Sueli Estopa Vieira, minha mãezinha, beijo no coração. Olá, Idelma, Fátima, olá, Leia, sejam bem-vindas à nossa live. Vanessa. Para quem está chegando agora, gente, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Então, se alguém tiver algum problema de conexão, de transmissão, de um pode alternar para o outro. E também, às vezes, eu vou olhar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, que é a câmera do celular que está transmitindo pelo Instagram e a câmera do computador que está transmitindo pelo Facebook. Ok? Então, a Nilzângela, seja bem-vinda, Nilzângela. Olha, legal. Nilzângela adivinhou do que eu ia falar. Obrigado pela pergunta. A Nilzângela está falando aqui pelo Face. Doutor, essa doença pode desenvolver em quais causas? Ou é genético? Exatamente, Nilzângela. O transtorno bipolar, assim como todos os outros transtornos mentais, eles têm duas causas básicas, né? Que são uma causa genética, onde filhos de pais com ansiedade, com depressão, ou seja, ou até outros transtornos mentais, mas principalmente filho de pais com transtorno bipolar, ou qualquer pessoa que tenha familiares de primeiro grau ou segundo grau que seja, com transtorno bipolar, tem uma chance maior de desenvolver o transtorno bipolar, ok? E isso a pessoa não controla. E geralmente a apresentação da doença, ela inicia na adolescência, onde a pessoa começa a manifestar esses altos e baixos de humor bastante intensos e imotivados, entende? A pessoa não tem um motivo para estar alegre e de repente está muito alegre, empolgado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a vida é maravilhosa, né? E de repente, ao mesmo tempo que ele já fez um monte de plano, ele se achou empoderado para fazer um monte de coisa, de repente, não quero mais, isso não vai dar certo, se desanima, não quer fazer nem o básico, nem o serviço que já fazia, não quer fazer mais, ou seja, entra num período de depressão. E um outro fator ambiental, aonde uma vivência traumática de infância pode propiciar o aparecimento, ou seja, pode precipitar o aparecimento do transtorno bipolar. Então, a causa básica ela é genética. Existe um desequilíbrio nos neurotransmissores que determina esse alto e baixo de humor, de alegria e de tristeza totalmente do nada, digamos assim. Então, a causa básica é genética, mas existem fatores ambientais de muita importância.
Olá, boa noite, Gabriel Silva Braga. Tudo bem, meu amigo? Meu colega de segundo grau. Rosana Oliveira, seja bem-vinda. Tia Leonice, Vanessa, sejam todos bem-vindos. E a Sara Ottoni está fazendo uma pergunta aqui pelo Instagram. Tem um tio que foi tratado muito tempo. Sara, obrigado pela participação, ok? Tem um tio que foi tratado muito tempo como esquizofrênico. Ficou 20 anos sem ter nenhuma crise. E depois de contrair dengue hemorrágica, teve uma crise de euforia. Interessante. Isso pode acontecer dele ser diagnosticado como bipolar também? Absolutamente não, tá, Sara? O transtorno bipolar, assim como todos os transtornos mentais, eles não têm uma alteração clínica. Ou seja, não existe, por exemplo, um tumor dentro do cérebro da pessoa. Vamos supor que a pessoa tem um tumor no cérebro. E esse tumor determina uma oscilação excessiva de humor. Isso pode acontecer. Essa pessoa não tem transtorno bipolar. Conceitualmente, ela tem o que a gente chama de transtorno mental orgânico. Ou seja, existe uma condição física, orgânica, causando a alteração do humor. Ok? Então, nesse caso que você citou, de uma dengue hemorrágica, e a pessoa manifestou sintomas que seja de alucinação, que seja de oscilação de humor, que seja de confusão mental. Essa pessoa, ela não tem um transtorno bipolar, ela tem um transtorno mental orgânico. Sempre que a gente faz um exame de imagem, por exemplo, em qualquer pessoa com transtorno mental, seja depressão unipolar, seja uma ansiedade generalizada, esse exame de imagem dá normal, exceto nos casos em que a pessoa não se trata por muitos anos e o transtorno bipolar ou a depressão unipolar causa um processo de demência, de diminuição da capacidade intelectiva, de diminuição das conexões entre os neurônios. E isso determina, inclusive, uma diminuição do volume cerebral. Entende? Entende a importância da gente estar falando disso aqui? É porque não tratar um transtorno mental tratável vai resultar na pessoa ter perdas, não só de qualidade de vida, mas perdas intelectivas, perdas de memória, perdas de capacidade de raciocínio. Então, quando a pessoa faz o tratamento, ela preserva o seu cérebro. E nesse sentido, nós chamamos hoje em dia os estabilizadores de humor, os antidepressivos, de medicações neuroprotetoras, porque elas protegem o cérebro desse processo de deterioração, de demência, que um transtorno mental causaria. Tá bom? Obrigado pela participação, pela pergunta, foi muito bom. Lilian Lemes, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, boa noite. A Magda está falando aqui, Magda do Carmo, obrigado pela participação. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, se eu fizer algum comentário aqui que não está na descrição, é porque está no Facebook ou no Instagram, tá bom? Então, a Magda está falando aqui, boa noite. Atividade física ajuda a ter um equilíbrio? Muito, muito, muito mesmo, tá, Magda? A atividade física que ajuda o equilíbrio mental é a atividade física aeróbica, aquela que a pessoa respira ofegantemente e transpira pelo menos 40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Vários estudos mostraram que a atividade física, por exemplo, de musculação, que é uma atividade física anaeróbica, não melhora muito sintomas de ansiedade, de depressão ou de oscilação de humor. Mas a atividade física aeróbica, melhora muito, com certeza. A atividade física, Magda, faz parte de o que a gente chama de hábitos de vida saudáveis, né? E a atividade física que faz bem é a aeróbica. Olá, boa noite, Bela Luna. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda mais uma vez. E a Sueldice está perguntando aqui. Graças a Deus e ao Dr. Jim, estou tendo uma vida normal. Tenho esse transtorno bipolar do humor
e ele acertou a medicação. Graças a Deus, esse médico maravilhoso. Muito obrigado, Sueldice. Fico muito lisonjeado com esse elogio, fico muito feliz. E principalmente por ver que você está muito bem. Que bom. Leia, boa noite, Ricardo. O Ricardo está comentando aqui. Tenho um parente em surto, doutor. Quanto tempo, em média, para a medicação fazer efeito? Ricardo, é o seguinte. As medicações, de um modo geral, elas demoram para fazer efeito. A única medicação, as medicações que têm efeito imediato são os tarja preta, entende? Os benzodiazepínicos. Esse você toma, melhora rapidinho. Mas só que como um tarja preta, ele tem os seus prejuízos, as possibilidades de prejuízo e as possibilidades de causar dependência e de diminuir memória a longo prazo. Já as medicações que tratam, por exemplo, psicose, podem ter um efeito em 2, 3 dias, mas o efeito pleno de uma medicação antipsicótica vai acontecer com 3 semanas, 4 semanas. A gente vê que a pessoa melhora no decorrer de até 4 meses, tomando a mesma dose da medicação. Então, a medicação realmente demora um pouco para fazer efeito. E é por isso que a gente não usa só a medicação, a gente usa a medicação e a gente usa também a psicoterapia, que é um processo de releitura da realidade, uma coisa importantíssima. A Amanda Pink, boa noite, Amanda, obrigado pela participação. Está fazendo uma pergunta aqui muito importante, que é o seguinte: esse transtorno tem cura? O transtorno bipolar tem cura? Não. Dentro de um contexto, de um conceito médico, psiquiátrico, a gente não considera que o transtorno bipolar tem cura, mas que ele tenha controle. Ou seja, uma vez que a pessoa oscilou demais o humor numa época da vida, ou seja, com muita alegria e depois com muita tristeza, uma vez que ela oscilou uma época da vida, a gente dá o remédio, que é o estabilizador de humor. O que é o estabilizador de humor? O estabilizador de humor segura para não entrar na tristeza, né? Segura aqui para não entrar na tristeza, segura para não entrar na euforia, e a pessoa passa a oscilar dentro de uma normalidade. E o que divide, gente, a normalidade do patológico? É o prejuízo, é o problema, entende? Uma pessoa que oscile o humor, mas que não haja prejuízos com isso, não tem transtorno bipolar. É lógico que existem critérios mais específicos que o médico avalia, né? Caso por caso. Mas, a grosso modo, o que vai mais dar diagnóstico é problema, prejuízo, dificuldade de se manter em relacionamento, agressividade. Muitas vezes a pessoa se envolve em problemas até judiciais por conta disso, dificuldade de se manter num emprego, num trabalho, né? Intolerância. Então, tudo isso são sinais de que algo está errado. E sempre que há um sofrimento, ninguém deve se dar por satisfeito sofrendo. Eu vejo por esse lado, algo tem que ser feito, entende? Então, apesar do transtorno bipolar não ter cura, ele tem controle. Se a pessoa trata por um tempo, sempre que ela tirar o remédio, ela vai voltar a oscilar o humor. Só que o que acontece? Até interessante, ainda não sei se ainda perguntaram, já perguntaram de medicação, Janaína Lima, eu já ia falar, Janaína adivinhou que eu já ia falar. Obrigado pela participação, Janaína. Sejam bem-vindos. Eliette Vieira. Eu sou Vieira também. Não tem no meu nome, mas minha família Vieira é lá de Minas. Então, a Janaína está perguntando aqui pelo Facebook. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, ok? Então, parabéns, amigo Dr. Jim. Excelente profissional, super indico. Admiro a pessoa, continue assim. Beijo, muito obrigado mesmo, tá, Ingrid? Ah, é a Ingrid, agora que eu vi sua fotinha aí. É a Ingrid, nós trabalhamos juntos, lá na casa de Eurípides. Alguém perguntou, é a Janaína Lima, perguntou, levando em conta que não existe cura, apenas tratamento, a medicação será pelo resto da vida? É exatamente sobre isso que eu já ia falar, você adivinhou e perguntou antes. Que é o seguinte, oscilar o humor, todo mundo oscila. Às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste. Algumas pessoas oscilam demais. Então, hoje em dia, a gente nem fala em transtorno bipolar sim ou não. A gente fala em transtorno do espectro bipolar.
Por quê? O espectro são vários graus de gravidade possíveis de um transtorno bipolar. Então, alguém que oscile uma época da vida pouco, ou seja, um pouco além na euforia, um pouquinho além na depressão, ou seja, com uma irritabilidade que dura um tempo e até passa. Porque apesar da pessoa oscilar muito, tem épocas que ele oscila dentro da normalidade, sem prejuízos. E tem época que piora mais, ou seja, o que é mais comum no transtorno bipolar é a inconstância. Então, como desde a normalidade a oscilar, as pessoas que oscilam pouco, ou seja, as pessoas que têm transtorno bipolar, que oscilaram pouco o humor, essas pessoas podem ser que façam um tratamento um tempo e depois retirem a medicação e, principalmente, tendo ele bem aproveitado o processo de psicoterapia, que é um processo de releitura da realidade, essa pessoa poderá conseguir ficar sem medicação, mesmo tendo um transtorno bipolar, somente nos casos leves. Porém, essa pessoa terá um custo de esforço. Qual que é esse custo de esforço? Ela vai ter que, num processo de psicoeducação, quando se sente, por exemplo, muito alegre, muito empolgada, começa a querer comprar demais, começa a falar demais, começa a se perceber, durante o tratamento, ela faz um exercício de conseguir se perceber na anormalidade. Na hora que ela começa a ver que ela está falando demais, que ela já está falando besteira, que ela já está começando a ficar inadequada, ela se freia, ok? Ela se freia. E quando ela começa a ficar deprimida, ela pega e faz alguma coisa para se alegrar, canta uma música, começa a pensar coisa positiva. Ou seja, isso vai fazer com que ela consiga dar uma seguradinha no humor de uma forma voluntária, sem remédio. Porém, somente nos contextos de transtorno bipolar leve, onde a oscilação não é muito grande. Ok? E espero que eu tenha respondido a pergunta. Então, mas quem tem um transtorno bipolar mais moderado para grave, essa pessoa não vai conseguir ficar bem sem medicação. Ela fica sim sem medicação, mas com altos prejuízos. Inclusive, meus amigos, o que mais acontece, o que mais chega para mim no meu consultório é uma pessoa com transtorno bipolar que resistiu anos para não se tratar e porque não quer tomar remédio e geralmente chega lá no consultório tomando o único remédio que não era para estar tomando, que são os tarja pretas, que são os diazepam, Rivotril, clonazepam. Por quê? Porque esse tem um efeito imediato, ele toma, dá um alívio, toma, dá um alívio. E aí a pessoa se mantém naquele uso. E o que acontece também? Por que a pessoa com transtorno bipolar passa muito tempo sem tratar? Na hora da depressão, que dá uma irritação muito grande, um desprazer muito grande, ela até se percebe com o problema. Muitas vezes procura ajuda médica na hora da depressão. Mas, se de repente ela vira a chavinha, né, isso não é voluntário, isso acontece de uma forma espontânea, vira a chavinha e começa a ficar eufórica, a pessoa se sente bem, bem-estar, eu posso, eu consigo, eu estou me sentindo bem demais. Por que esse povo quer me dar remédio? Não é possível, né? Eu estou tão bem, pega o remedinho, joga todo no lixo. Então, aí passa um período sem remédio, muitas vezes em euforia, e daqui a pouco cai de novo. Aí na depressão, muitas vezes, procura ajuda ou não, né? Então, a história natural da doença, transtorno bipolar, ela é uma doença que a pessoa tem dificuldade em se manter em tratamento, principalmente por conta dos períodos de euforia, que a pessoa sente um bem-estar tão grande que ela não se vê com problema, entende? E é natural, olha, eu estou me sentindo muito bem, né? É natural que eu não queira um remédio, que é para quem está em algum sofrimento. E no transtorno bipolar, apesar da euforia trazer sofrimento, muitas vezes a pessoa não percebe o sofrimento por conta que ela está eufórica. Então ela fala uma besteira, ela agride alguém, beleza. Ela está se sentindo bem, ela está numa euforia que ela perde o emprego, o bem-estar é tão grande que ela pensa, não, eu arrumo outro melhor, entende? Aquele chefe que era ruim. E sai achando que está tudo maravilhoso. Por quê? Porque o estado de humor está assim. A euforia é um estado de humor semelhante a uma pessoa que bebeu bebida alcoólica, por exemplo.
A pessoa que bebe bebida alcoólica, num primeiro momento, ela tem um estado de alegria exagerada muito semelhante à euforia, né? Né, por exemplo, uma pessoa super recatada, ela fica desinibida, ela fala demais quando bebe. E o transtorno bipolar é mais ou menos da mesma forma. Eu vou ver um comentário aqui do Gu, 1994, César, 1994. Doutor, meu ex-psiquiatra, no laudo consta, e foi me dito que eu tenho esquizofrenia paranoide e bipolaridade, depressiva grave, psicótica, F31.5. E eu sou esquizoafetivo, então. Então, tá perguntando, né? Por ter essas duas doenças? Exatamente, Gu. É exatamente isso. O transtorno esquizoafetivo, ele é quando a pessoa tem o alto e baixo de humor, geralmente predominante para baixo, para depressão, e também tem sintomas da esquizofrenia. Então, vira transtorno esquizoafetivo. Quais sintomas da esquizofrenia? Alucinação, delírio, confusão mental, sensação que as pessoas estão perseguindo, né? Então, no transtorno esquizoafetivo, os sintomas psicóticos eles são muito intensos. No F31.5, que é o transtorno bipolar com psicose, a psicose é sempre mais branda, entendeu? Tá bom, Gu? Obrigado pela participação aí. É isso aí. Pergunta muito interessante aqui, da M. Habel. Não sei se eu pronunciei corretamente. Mas, por favor, bipolaridade tem relação com a falta de lítio? Não, absolutamente não. Isso é mais um conceito popular, leigo. Na verdade, o lítio, carbonato de lítio, ele trata o transtorno bipolar. Mas o lítio, na pessoa normal, ele é geralmente indetectável. A gente usa a dosagem de lítio para monitorar se o lítio que a pessoa está tomando está em dose terapêutica. Ou seja, se a quantidade de lítio está sendo suficiente para ficar em um nível sanguíneo que é terapêutico. Por quê? Porque as pessoas excretam o lítio de uma forma variável. Tem pessoas que excretam um pouco mais de lítio, que é pela função renal, e pessoas que excretam menos lítio. Então, a pessoa que excreta mais lítio vai ter que tomar uma dose maior. A pessoa que excreta menos lítio vai ter que tomar uma dose menor. Então, a gente dosa o lítio mais para monitorar de quem está tratando. A gente não usa dosagem de lítio para ver se a pessoa tem transtorno bipolar, não tem nada a ver. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é eminentemente clínico. Ou seja, é a história que a pessoa conta que vai falar se ela tem transtorno bipolar ou não. Tá bom? Gabriel Silva Braga. Boa noite, doutor Jim. Como convencer as pessoas com essa patologia? Como convencer as pessoas com essa patologia? Primeiro, a aceitar que estão doentes. E como convencê-las a fazer uso da medicação? Forte abraço, amigo. Beleza, Gabriel. Excelente pergunta. Até porque, gente, tanto a depressão, eu falei que a depressão bipolar, ou seja, o transtorno bipolar, a pessoa muitas vezes vive muito tempo sem tratamento, mas eu quero ressaltar que a depressão unipolar, ou seja, aquela que a pessoa nunca entra em euforia, só entra em normalidade e depressão, normalidade e depressão. Isso é uma depressão que a gente chama de unipolar, que é a depressão que todo mundo conhece. Tanto um quanto o outro tem uma dificuldade de se tratar muito grande. Mais ou menos 50% dos depressivos não se tratam. E aí, é importantíssimo que a família, vendo o problema acontecer, tome atitude para ajudar essa pessoa a buscar auxílio. No transtorno bipolar, principalmente, responsabilizar a pessoa pelos prejuízos que ela está tendo. Entende? Se ele teve uma crise de fúria e espancou a esposa, por exemplo. É um exemplo, né? Essa esposa vai, não, é porque ele tem transtorno, deixa quieto, e a pessoa não continua, não se trata. Por exemplo, violência. Bateu no irmão, agrediu, na hora, porque o transtorno bipolar, muitas vezes, dá um estado que a gente chama de misto, onde tem a irritabilidade da depressão e o excesso de energia, de força da euforia. E aí isso dá em agressividade. Então, se a pessoa ficou agressiva contra a família, e a família não faz nada,
ele pode achar que está tudo certo. Não, bati, mas está bem. Não, ninguém falou nada. Então, uma das formas de fazer ele procurar o tratamento é responsabilizar ele pelas suas perdas, né? Pelas suas, digamos assim, pelos seus prejuízos, ok? Isso ajuda muito a ele a ver que tem problema. Tanto é que, muitas vezes, um bipolar, ele vai procurar tratamento depois que tem comprometimento judicial, né? Que na empolgação comete um delito, ou principalmente esse caso que eu expliquei, que é o caso da agressividade, que muitas vezes acontece. E aí é uma questão da família, sempre falar, olha, vamos tratar. E não aceitar uma convivência desastrosa, uma convivência conflitante com o bipolar. Não aceita, entende? O filho já é de maior e fica em casa, dando aquele monte de problema. E não quer se tratar, né? Sendo sustentado pelos pais. Os pais, uma forma de fazer ele se tratar, eu falo, ou você se trata ou você vai procurar seu rumo. Por exemplo, caso de marido e mulher, esposa, trabalho, né? A pessoa, quando tem prejuízo, ela acaba percebendo que precisa de algum tipo de auxílio. E a família mostrar para a pessoa que está tendo prejuízo ajuda, viu, Gabriel? A pessoa procurar ajuda. Além de falar bastante, que olha, vamos procurar ajuda, vamos lá. Tem também que mostrar para a pessoa o tamanho do prejuízo que ela está tendo, ok? Isso ajuda muito a pessoa a procurar tratamento. Principalmente no caso da relação conjugal, né? A esposa ou o esposo tem que dar um basta. Não pode ficar tolerando aquela bipolaridade a vida inteira, né? Boa noite. Existe relação entre aneurisma após a cirurgia apresentar bipolaridade? Absolutamente não. O aneurisma ele pode trazer algum tipo de alteração psíquica, mas aí entra num quadro de transtorno mental orgânico. Uma coisa que eu expliquei agora, que o transtorno bipolar, a gente faz uma tomografia da normal, né? Assim como a ansiedade generalizada, assim como a própria esquizofrenia num quadro mais precoce, a gente faz uma tomografia, vai ser ressonância da normal, exceto em casos mais adiantados, que pode dar aquela alteração que eu expliquei, que é diminuição do volume cerebral e diminuição da capacidade intelectual e de memória. Ok? Ricardo Feres, muito obrigado pela participação. Ainda nas medicações, doutor, eu estou lendo as perguntas aqui porque a gente está transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram, ok? Então, às vezes eu olho meio para cima, meio para baixo, é porque o celular está perto da câmera do computador aqui. Então, eu vou ler a pergunta, que é para todo mundo participar do que eu estou falando. Então, o Ricardo Feres está falando aqui pelo Face. Obrigado pela participação, Ricardo. Ainda nas medicações, doutor, uma pessoa que tem transtorno, suspende a medicação e usa drogas ilícitas, maconha ou cocaína, por exemplo. O grau de transtorno pode aumentar com alucinações, surto de raiva? Excelente pergunta, Ricardo. Excelente pergunta. Estava esquecendo de falar desse detalhe aí. Sim, sim. A história natural da doença, transtorno bipolar, assim como a esquizofrenia, assim como a ansiedade, assim como o toque, a história natural da doença é quando a gente estuda a doença sem tratamento. A história natural da doença é de agravamento no decorrer da idade. Muitas vezes a pessoa chega 35, 45 anos, 50 anos, não tratou ainda. Mas a doença vai agravando, chega uma hora que o prejuízo é tão grande que ela é levada ao tratamento. Por quê? Porque a doença progride. Quando a pessoa usa drogas lícitas ou ilícitas, ela vai ter um aumento desse comprometimento e dessa gravidade dos sintomas, podendo entrar em surto psicótico, tendo alucinação, confusão mental, delírio. Diga-se de passagem, a cocaína, durante o uso, a pessoa tem delírio de perseguição. A maconha, ela é uma droga que propicia demais o acontecimento de psicose. Inclusive, vou tomar uma aguinha aqui que a garganta já está seca. Vou pegar uma balinha aqui. Uma balinha tic-tac. Inclusive o seguinte, a maconha, ela aumenta as taxas de esquizofrenia. Então, na população em geral, a esquizofrenia é 1%. Na população de quem usa maconha, a esquizofrenia é 3%. Ou seja, aumenta 3 vezes mais a chance de desenvolver esquizofrenia. E psicose de um modo geral, principalmente, onde
haja já uma oscilação excessiva de humor. Ok? Obrigado pela participação, viu, Ricardo? Muito boa pergunta. Ah, tá. Ainda na pergunta do Ricardo, em relação ao aumento da gravidade da doença, ou seja, a evolução da doença. Além da doença agravar com o tempo naturalmente, se não tiver tratada, toda vez que a pessoa interrompe o uso, usando droga ou não, que ela tem um surto, que ela tem uma crise, o remédio demora mais para fazer efeito. Toda vez que ela tem uma crise, a próxima crise vai ser mais grave. Vamos supor, ela tem, para o remédio, 15 dias, de repente tem uma crise. Né? Seja de oscilação excessiva, agressividade, ou seja com psicose, que é alucinação, confusão mental e delírio. Se a pessoa tem essa crise, a gente dá o remédio, ele vai demorar um pouco mais para fazer efeito do que demorou na primeira crise, e a próxima crise que ele tiver é mais grave. Ok? Então, por isso que a gente está aqui. Por isso que eu estou informando, por isso que o meu trabalho como psiquiatra, ele não é só no consultório, ele é de informação. É por isso que todas essas informações fazem o que a gente chama de psicoeducação. Se a pessoa tiver consciência que a próxima crise vai ser mais grave, ela dificilmente vai parar o tratamento. Se a pessoa tiver consciência que cada crise é lesiva ao cérebro orgânico, que cada crise vai lesar o cérebro, que vai diminuir a memória e a capacidade de inteligência dela, ela vai ter uma chance maior de manter-se no tratamento, ok? Então, por isso que a informação é importante. Olá, boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Regina Célia, Fabiana Dias, sejam todas muito bem-vindas. Que legal, muito obrigado pela participação, viu, gente? Betânia, são muitos comentários, tá? Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo pelo Face e pelo Instagram, ok? Então, por isso que às vezes eu leio um comentário que não está na barra de onde você está. E sejam bem-vindos a todos. Então, são muitos comentários, com certeza não vai dar para eu responder todos, mas eu estou pegando aqui de uma forma aleatória e vamos responder de uma forma mais detalhada o que é realmente mais importante. Então, a Rosana está contando o caso aqui dela, Rosana Oliveira. Muito obrigado pela participação, Rosana. Doutor, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade há mais de 6 anos e não fiz tratamento correto, exatamente por causa da minha família, que achava que eu não precisava. Hoje me encontro depressivo e com mudanças bruscas de humor. Era exatamente do que eu estava falando. Então, parece que os comentários de vocês vão casando certinho. Que os comentários, as perguntas, né, é sinal que a gente estamos bem conectados, estamos fluindo. Com o agravamento da doença, no decorrer do tempo, uma coisa que era fácil de tratar no começo, fica muitas vezes difícil de tratar mais para frente. Fica difícil de tratar depois de algum tempo de doença. Então, infelizmente, as doenças psiquiátricas tendem a piorar. Ok? Boa noite. Renatars, 1978, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos continuando aqui. Legal. Lourdes Dourado, obrigado pela participação. É possível apresentar crise de mania, depressão, mesmo em uso da medicação? Digo, em tratamento? Sim. Pode apresentar sim, tá, Lourdes? Porque muitas vezes, uma esquizofrenia, por exemplo, a pessoa trata e fica estável a vida inteira. Já o transtorno bipolar, isso pode acontecer também. Da pessoa tratar, acertar a medicação e ficar a vida inteira maravilhosamente bem, como até a Sueldice comentou agora, que ela acertou na medicação, né, e está bem com aquela medicação. Mas o que é mais comum no transtorno bipolar é a inconstância. Então, é muito comum a pessoa estar em tratamento, controladinho com aquela medicação, e de repente tem uma crise, ou começa a ter um sintominha de depressão leve. Geralmente, em uso da medicação, não dá crise muito forte, tá, Lourdes? Geralmente, o uso da medicação tem épocas que voltam a depressãozinha, tem épocas que volta uma euforiazinha, uma irritabilidade, e aí onde a função do médico é o quê? Manejar a medicação, obviamente juntamente com a psicoterapia,
para que essa pessoa consiga não ter esses sintomas desagradáveis. Por isso que é um tratamento contínuo, ok? Precisa sempre de estar monitorando. A Fernanda C. Silva está pedindo para a gente falar do transtorno de personalidade borderline. Excelente, Fernanda, eu vou falar daqui a pouquinho. Obrigado pela participação. Fabiana. Max Valério, seja bem-vindo, Max. Adriana. São muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, né? Eu vou falar um pouquinho do transtorno de personalidade borderline, que a Fernanda pediu. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, por isso que às vezes eu faço um comentário que não está nos comentários que você está vendo. Então, esse comentário está sendo pelo Instagram, que é Fernanda C. Silva 21, está fazendo aqui, sobre o transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de personalidade emocionalmente instável. O que é isso? Qual que é a grande diferença? Tanto o transtorno de personalidade borderline, quanto eu acho que você perguntou mais em cima se podia ser confundido com esquizofrenia. Não, não tem nada a ver. Esquizofrenia, alucinação, confusão mental e delírio. O transtorno de personalidade emocionalmente instável, ou também chamado borderline, se caracteriza por uma imensa intolerância às frustrações. Enquanto o bipolar fica triste e irritado do nada, ou seja, é algo que vem da disfunção neurobioquímica, o emocionalmente instável, ele fica triste, irritado ou muito chateado por coisas externas, por acontecimentos, por frustrações. Então, a personalidade emocionalmente instável, ou borderline, também chamada, a pessoa tem uma imensa intolerância às frustrações. Então, às vezes, uma fala de alguém, uma crítica de alguém pequenininha, faz a pessoa ter aquela dor intensa, muito grande. Diga-se de passagem, o que mais melhora a personalidade emocionalmente instável, olha, perguntou, você falou, os medicamentos. Já ia falar, você perguntou. O que trata mais a personalidade emocionalmente instável é psicoterapia. A emoção instável, ou seja, essa intolerância à frustração, ou seja, uma coisa ruim pequena, dá uma dor muito grande, ou uma aversão, ou uma reação extravagante, agressiva, isso não responde muito bem com remédio. Responde bem com psicoterapia. Como? O terapeuta, ele vai trabalhar com a pessoa aquela questão. Ela vai contar, não, o meu pai não deixou eu ir para aquela festa que eu queria ir, por exemplo. E aí eu fiquei muito mal, eu briguei, eu senti vontade de pular da janela, do prédio, né? Ou seja, ela diz quais foram os sintomas, quais foram a reação dela àquela frustração, e o terapeuta vai trabalhar a releitura dessa situação de uma forma que, no final das contas, depois de algumas sessões, a pessoa já vai estar mais tranquila com aquilo. Quando o pai negar de novo de ir numa festa, porque estou falando de pai, porque a personalidade borderline acontece muito na adolescência. Então, quando o pai negar de novo a festa, isso já foi trabalhado na psicoterapia e a reação aversiva já não vai ser tão grave. Ok? Espero que eu tenha explicado. Já o transtorno bipolar, a pessoa faz psicoterapia, é muito importante. Mas, dependendo do contexto neurobioquímico, a pessoa entra em euforia ou entra em depressão, independente da parte de vontade, da parte intelectiva, da parte interpretativa. A Débora B1 está comentando aqui. É normal na bipolaridade ficar depressivo e irritado ao mesmo tempo? Eufórico e depressivo juntos? Sim, Débora. Isso pode acontecer, eu estive até comentando agorinha, que é um estado que chamamos de estado misto, onde há sintomas de depressão, que muitas vezes se caracteriza predominantemente pela irritabilidade, às vezes pela tristeza, mas muito pela irritabilidade. E, ao mesmo tempo, está eufórica. Então, comum, às vezes, no próprio consultório, né? Infelizmente é um quadro meio raro, né? Não é muito comum, mas acontece. No consultório, numa consulta, 40 minutos, 50 minutos conversando,
e na mesma consulta a pessoa chora demais e dá gargalhada, de repente, aí entra de novo, chora de novo, reclama, que está tudo muito ruim, e de repente já entra em euforia, já dá gargalhada, eu sou, eu posso, eu consigo, minha vida é perfeita, eu sou o filho perfeito, e aí daqui a pouco, nossa, mas como minha vida é ruim, ou seja, tem uma incongruência, isso que a gente chama de estado misto, ok? Henrique Prado Cabral, seja bem-vindo, meu amigo, como é que tá? É o doutor Henrique, meu colega psiquiatra, muito obrigado pela participação. O Henrique está comentando, parabéns pela iniciativa, eu fico muito feliz, Henrique, de ver que as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com o equilíbrio emocional, com a saúde mental, né, Henrique? Henrique é psiquiatra também, doutor Henrique, né? E sabe o quanto a nossa profissão é estigmatizada, o quanto a nossa profissão sofre de preconceito. Ou seja, psiquiatra é médico para doido, né? Tem que estar jogando pedra mesmo na lua para ir no psiquiatra? Não, não tem. Olha só, eu faço uma comparação que as pessoas entendem muito bem. Antigamente, vamos supor, 70 anos atrás, 50 anos atrás, a cirurgia, ela salvava a vida, entende? A pessoa estava lá com apendicite, abria, salvava a vida, às vezes uma boa parte morria, ou tinha um acidente, o cirurgião ia lá, amputava aquela perna por conta do acidente, ou seja, a pessoa não morria de sangramento, ou seja, a cirurgia, ela tratava casos gravíssimos. E assim era a psiquiatria também. Então, os quadros mais graves, com alucinação, agressividade, confusão, delírio, a psiquiatria naquela época tratava também só os mais graves. Mas hoje em dia, a psiquiatria trata sofrimentos muito menores. Coisas que a pessoa nem imagina que a psiquiatria pode tratar. Por exemplo, eu tive um paciente com uma fobia específica de aves. Essa pessoa tinha medo de pombos, né? É uma fobia específica. Ele cuidava da família, ele era bem sucedido, ele era uma pessoa tudo tranquilo na vida dele. Somente esse sofrimento. Quando ele passava e via um bando de pombo no fio de luz, ele apavorava, né? E no refeitório do trabalho dele, ficavam os pombos na janela, ele não conseguia se alimentar. Ou seja, esses detalhes eram sofrimentos, mas eram sofrimentos relativamente pequenos. Ele foi, tratou, acabou a fobia. Acabou a fobia. Ou seja, aquele sofrimento foi embora. Ou seja, um sofrimento bem pequeno. Comparando com a cirurgia, que só salvava a vida hoje em dia a cirurgia, a pessoa está com um sofrimento pequenininho. Por exemplo, uma pintinha, está com uma pinta aqui na pele. Quer tirar aquela pinta. É um sofrimento? É um sofrimento. A cirurgia vai lá, tira aquela pintinha, acabou o sofrimento. Né? A cirurgia estética, né? A cirurgia plástica, por exemplo. Eu queria mudar uma forma do corpo. Aquilo estava causando um sofrimento na pessoa? Estava. É um sofrimento de morrer? Não. Mas era um sofrimento pequenininho, relativamente, né? Mas a cirurgia foi lá e tratou. Então, hoje em dia, a psiquiatria trata sofrimentos muito menores. Então, a gente tem que divulgar isso para que as pessoas saibam que tem remédio. Ok? Obrigado pela participação, viu, Henrique? A psiquiatria precisa exatamente dessa discussão. Muito obrigado. E lutar contra essa psicofobia. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria, de uns 3 anos atrás, foi todo sobre psicofobia. Que é o quê? O medo, a aversão, o preconceito em relação a quem tem um transtorno mental. Né? Tanto é que a palavra transtorno mental, as pessoas têm uma dificuldade de receber isso. Né? Quando eu vou falar, olha, você tem um transtorno depressivo. Doutor, eu tenho transtorno? Eu pensei que eu tinha só depressão. Chama transtorno depressivo. É depressão, é a mesma coisa. Né? Transtorno bipolar. É coisa do outro mundo? Não, não é coisa do outro mundo. Todo mundo oscila o humor. Essa pessoa com transtorno oscila um pouquinho a mais. Né? É óbvio que tem transtornos muito graves. Né? Mas a psiquiatria trata todos. Né? E muitas vezes a pessoa espera ficar muito grave para conseguir ter a iniciativa de ir. Ok? Inclusive, foi até o questionamento do Gabriel, né? Que como que a gente faz para ajudar a pessoa a procurar tratamento? É incentivar.
é incentivar. E quem já fez tratamento, quem se sentiu beneficiado com o tratamento, não tenha vergonha de assumir, olha, eu fiz um tratamento, né, e eu melhorei, eu senti assim, assim, assado, agora eu estou assim, 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 entende? E isso vai fazer com que as outras pessoas se motivem também. Boa noite, Maurílio Mederix, meu amigo lá de Cuiabá. Estivemos juntos aí nessas nossas últimas férias. Obrigado, Jim. Informações preciosas para o manejo clínico. Levarei a toda a equipe do CAPS. O Maurílio Mederix, ele coordena um CAPS lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Né, Mederix? Parabéns, viu? Pelo trabalho que você desenvolve lá. Maravilha. A Débora está comentando, tem uma forma didática de explicar aos familiares como se sente o bipolar. Tem uma forma didática de explicar aos familiares como se sente o bipolar. Minha família pensa que sou fresca quando estou irritada demais, e depressiva ou eufórica. Acabo ficando pior ainda. Isso é um depoimento, Débora, muito obrigado por esse depoimento, que é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a família não entende. Porque olha só, gente, quem nunca sentiu uma depressão tem uma enorme dificuldade de saber o que é uma depressão. Entende? Para uma pessoa que nunca teve uma depressão, saber o que é depressão, você tem que falar assim para ele, ó, imagina que a sua mãe morreu agora. Aí a pessoa imagina qual seria a tristeza dela. Mas, por exemplo, eu tive uma paciente que me relatou, né? Doutor, a minha tristeza era tão grande, a minha falta de energia era tão grande, que eu passei o dia inteiro em cima da cama, não estava dormindo, com sede, sem energia de ir na geladeira buscar água e beber. Entende? Quem nunca teve uma depressão tem uma dificuldade muito grande de entender que isso é real, que a pessoa realmente não teve energia para levantar dali, que a doença ela é real, ela não é imaginária. Então, realmente a família tem um pouco de dificuldade, mas é para isso que eu estou aqui, é para isso que nós estamos fazendo essa live, é para isso que muitos outros profissionais de saúde mental divulgam o que é isso, quais são os fatores envolvidos, as causas, os fatores neurobioquímicos, o que pode ajudar, né, no sentido de releitura de realidade, o que pode ajudar no sentido de medicação efetivamente. Ok? Obrigado pela participação aí, ok? Deixa eu ir passando aqui os comentários aqui do Facebook também. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, ok? Então, às vezes eu vou ler algum comentário que não está na sua lista aí. E a Bárbara Albuquerque está perguntando, comecei a perder cabelo com lítio, é comum? Não é muito comum não, tá, Bárbara? Mas pode acontecer. Bem legal você ter perguntado isso, tá, Bárbara? Porque eu vou comentar uma outra coisa importante. Que nossa live já está ficando um pouquinho comprida, 53 minutos já. Daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar. Então, as pessoas têm a impressão que o remédio psiquiátrico é forte, que o remédio psiquiátrico faz mal. Gente, até uma dipirona que você tomar pode dar efeito colateral. A função do médico é não deixar ter efeito colateral. Ou seja, efeito colateral a gente não tem como prever. Você, quando começou a tomar o lítio, Bárbara, não sabia que o lítio ia te causar queda de cabelo. Mas tomou o lítio, deu queda de cabelo, é função do psiquiatra não permitir manter o lítio. Ele vai trocar a medicação, ok? Então, é função do bom médico manter a pessoa com efeitos terapêuticos do remédio, ou seja, efeitos de resolver o problema, de diminuir ou zerar o sofrimento, né? É o nosso objetivo, sem deixar dar efeito colateral, sem deixar ficar dopado, né? Nossa, doutor, eu comecei a tratar uns anos atrás, mas eu ficava sonolento o dia inteiro, aí eu larguei os remédios, aí passei mais 2 anos sofrendo com isso, porque o remédio me deixava dopado. Gente, esse remédio que deixava ele dopado não serve para essa pessoa, entende? Ele teria que ter, digamos assim, a iniciativa ou a iniciativa do médico dele de perceber que não dava para ficar assim. É por isso que o tratamento tem que ser bem conduzido. Efeito colateral não é para ficar, principalmente de dopar, de ficar sonolento. Por exemplo, efeito colateral que a gente não aceita de forma alguma. Redução ou perda da libido, do desejo sexual.
A pessoa chega lá para tratar depressão e ansiedade, toma medicação e perde o desejo sexual, por exemplo. Ou seja, a gente ajuda num lado e atrapalha o outro, não adianta. Essa medicação tem que ser trocada, ok? Isso eventualmente pode acontecer. Léo Braga, seja bem-vinda, Léo. Boa noite. Tomando uma aguinha para molhar a garganta. O João Luiz está perguntando, remédios homeopáticos são benéficos para o tratamento? Infelizmente, o remédio homeopático, João, ele tem a sua aplicação, mas nos transtornos mentais mais graves ou na bipolaridade não dá muito resultado, não. Porque o problema do remédio homeopático é que existe um remédio homeopático para uma pessoa, entende? Não existe um remédio homeopático para uma doença. E a grande dificuldade é o médico, o homeopata, achar o remédio daquela pessoa. Muitas vezes ele consegue. Dá sorte, muda da água para o vinho. Pode ter algum bipolar que mudou da água para o vinho com o remédio homeopático. Mas isso é raro. Né? É uma chance mínima. Acaba que não tem muita efetividade, não, infelizmente. Eu gosto da homeopatia, mas reconheço a dificuldade que a homeopatia tem de acertar o remédio. Quando acerta o remédio, não melhora só o transtorno bipolar, não. Tudo na vida da pessoa melhora. Por quê? Porque a homeopatia trata a energia. E aí muita coisa na vida da pessoa melhora, não só a bipolaridade. Ok? Muitas participações, muitos comentários. Muito obrigado pela participação, viu, gente? Williana Souza, obrigado. A Williana está perguntando, uso de internet em exagero é considerado um vício? Sim. Já vai entrar, viu, Williana? No Código Internacional de Doenças. A dependência de tecnologia já tem, mas vai ter um subdiagnóstico, né, que vai ser a dependência de rede social ou dependência de jogos. As mulheres, geralmente, são mais sujeitas à dependência de rede social e os homens são mais dependentes, são sujeitos mais à dependência de jogos online. Então, a Bárbara está perguntando, formigamento no rosto é sintoma de pessoas bipolares? Geralmente não, tá, Bárbara? Geralmente, a formigamento ou dormência nos lábios, nas mãos ou no rosto é um sintoma de ansiedade. É um sintoma que chamamos de somatoformes. O que acontece é que, na psiquiatria, a regra na psiquiatria, a regra é a comorbidade, ou seja, a pessoa ter mais de um problema de saúde ao mesmo tempo. Então, o que é mais comum é a pessoa ter o transtorno bipolar e ter a ansiedade junto também. É muito comum. É raro a pessoa que tem transtorno bipolar não ter ansiedade junto. Assim como a própria ansiedade, é raro a pessoa não ter um pouco de depressão. Assim como na própria depressão, é raro a pessoa não ter ansiedade. Ansiedade e depressão andam muito juntas. Até porque estão relacionados com o mesmo neurotransmissor no cérebro. Então, depressão, seja unipolar ou bipolar, e ansiedade andam muito juntos. Vamos continuar aqui os comentários. A transmissão pelo Instagram, ela vai cair dentro de 1 minuto. E aí eu vou reiniciar, porque a transmissão ao vivo pelo Instagram dura no máximo 1 hora. Aí eu vou reiniciar, que a gente vai falar mais uns 10 minutinhos ainda. Porque são muitos comentários, muitas dúvidas, e ainda tem um bocado de coisa para falar aqui. Augusto John Asper Leonardi, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Sei que psicóloga não diagnostica, mas ela me disse que não tem esquizofrenia. Sei que é pela quebra da realidade. Me explique, por favor, como essa quebra com a realidade, citando exemplos. Augusto, nós fizemos uma live de esquizofrenia que foi muito produtiva, foi muito legal, muitas participações há algum tempo. Na nossa página, tá? Psiquiatria com você, você encontra essa live completa toda sobre esquizofrenia. Mas eu vou te adiantar
que a quebra da realidade acontece também no transtorno bipolar. Então, a gente não vai estar saindo muito do tema. A diferença é que a quebra da realidade na esquizofrenia, ela é uma quebra de realidade. Aí, ó. Caiu no Instagram e eu reiniciei. Então, eu estava falando, para quem perdeu o pedacinho, aí que estava pelo Instagram, da quebra de realidade. A quebra de realidade na esquizofrenia, ela acontece geralmente com delírios de perseguição. Né? Isso é geralmente. Delírios de perseguição. A pessoa se sente perseguida. E a quebra de realidade no transtorno bipolar é geralmente uma quebra de realidade congruente com o humor. Ou seja, quando a pessoa está na euforia, ela tem delírios de grandeza. Eu sou, eu posso, eu consigo. Ele olha, por exemplo, um paciente meu tinha isso, olhava o estacionamento assim, cheio de carro, falava, olha a minha frota ali. Aquilo ali é a minha frota, né? De carros, era dele, ele achava que era dele. Era um delírio de grandeza. Ou o delírio, eu sou Nossa Senhora, né? Eu sou Napoleão, né? Um delírio. Né? O delírio de ser Napoleão é o mais clássico, né? De ser uma pessoa, né, importante. E quando o bipolar tem um delírio também congruente com o humor, na depressão, é um delírio de autorreferência negativa. Então o cara vê a guerra lá no Iraque e pensa que a culpa daquela guerra é dele. Entende? Né? Um familiar morreu de infarto, ele pensa que foi porque ele que não fez alguma coisa. Ou seja, a depressão faz ele delirar, ou seja, desagregar, partir a realidade congruente com o estado de humor que ele está vivendo ali. Ok? Então é essa a diferença do delírio na esquizofrenia e no transtorno bipolar. Muitas participações, sejam bem-vindas, Cláudia, Patrícia. Vamos passando aqui para baixo. A Ana Maria Silva Santana, muito obrigada pela participação, Ana. Você explica muito bem, obrigado. Obrigado também, Ana. Adilson Santos, o Adilson comenta, oi, tenho fobia social. O médico me receitou escitalopram, mas não estou bem. Estou com muita dor de barriga. Será que é o remédio? Então, eu comentei agora que efeito colateral de remédio ele tem que ser manejado pelo médico. Dor de barriga no sentido de diarreia, o escitalopram pode dar nos primeiros 4 ou 5 dias de tratamento. Se for tolerável, dá para segurar as pontas que esse sintoma passa. Mas, geralmente, se esse sintoma durar mais do que uma semana, a medicação tem que ser trocada. Né? A não ser que haja uma outra causa. Agora, se você já está tomando remédio há muito tempo e, de repente, começou a aparecer dor de barriga, não é o remédio. Geralmente, o sintoma colateral aparece junto com o início do uso do remédio. Tá bom, Adilson? E aproveitando o seu comentário aí, eu quero falar sobre o critério que a gente usa para saber se o tratamento está funcionando. O critério é o seguinte, tem que ter reduzido ou cessado pelo menos 80%, 90% daqueles sintomas que incomodavam. Então, o que acontece? Muitas vezes, tenho fobia social, estou tomando um remédio, mas eu não consigo fazer um comentário em grupo ainda. Apresentar o trabalho lá na faculdade e na frente apresentar o trabalho, para mim, dá palpitação, dá falta de ar, parece que eu vou morrer naquele momento. Esse remédio está adiantando? Não está. Entende? Porque as duas causas básicas, uma neurobioquímica, definida geneticamente, e a outra causa básica, que é psicológica, definidas de acordo com as interpretações que a pessoa tem, as perspectivas que a pessoa tem. Então, são duas causas. Muitas vezes a gente trata a pessoa com remédio, melhora da água para o vinho. Ou seja, a causa neurobioquímica nessa pessoa era de importância maior. Ok? Já tem outras pessoas que a gente dá tudo quanto é tipo de remédio. A pessoa melhora pouquinho. A gente troca remédio, faz tempo e tal. E essa pessoa só vai melhorar quando fizer o quê? Uma psicoterapia. Por quê? A causa a causa interpretativa, a causa cognitiva, a causa
digamos assim, mental, no sentido de pensamentos, de padrão de pensamentos, era mais importante. Então, a pessoa vai ter que fazer um processo de releitura de realidade, considerando o quê? Passado, presente e futuro. Porque, muitas vezes, a pessoa toma a medicação. A medicação abre uma janela para ela pensar mais positivo. Mas a medicação não põe conteúdo. Então, a pessoa já está, muitas vezes, 20 anos pensando negativo, né? Com sintomas de depressão, olhando para a infância com aquela dor, olhando para a adolescência com aquela dor, olhando para o relacionamento com aquela dor toda. Um relacionamento que acabou, por exemplo. Então a gente dá um remédio, o remédio abre uma janela ao pensamento positivo, mas é a psicoterapia que coloca o conteúdo. É a psicoterapia, o terapeuta que vai ajudar aquela pessoa a rever aquelas situações do passado e olhar para elas, que antes fazia sentir muita dor, e pensar assim, olha, até que não foi tão ruim. Olha, até que eu aprendi com aquele evento tal ruim, até que eu aprendi com aquele relacionamento. Nossa, hoje o meu relacionamento de hoje, atual, é bom, porque eu tive aquele outro relacionamento que foi ruim, e lá eu aprendi. Então a pessoa começa a ver o lado bom do passado, tratando a depressão, e ver o lado bom do futuro, tratando a ansiedade. Ok? Porque, na verdade, a depressão e a ansiedade são as doenças do negativismo, né? A pessoa olha para o passado pensando que foi, concluindo que foi tudo muito ruim. Isso é a depressão. E a ansiedade, a pessoa olha para o futuro concluindo que vai piorar, concluindo que o pior vai acontecer. Então, o remédio sozinho não faz verão. A pessoa tem que ter um processo de releitura de realidade. Ok? Então, já estamos aí com 1 hora e 6 minutos de live e já estamos caminhando, né, para o encerramento. Foi muito bom estar com vocês. Beijo no coração, muito obrigado pela participação. Alguém perguntou aqui sobre borderline, a Denise Ferreira. Oi, Denise, eu falei sobre a diferença da bipolaridade e do transtorno de borderline agorinha. A gente vai encerrar a live, mas depois você volta e vê a live toda, que você vai ver que tem uma diferença bem interessante. Jane está comentando, doutor Jim, sua forma didática e simples facilita o entendimento. Muito obrigado. Agradeço muito por ter a chance de ouvi-lo e agora ser sua paciente. Obrigado, Jane. Agradeço também demais a sua participação e o seu elogio também. Fico muito feliz. São muitos os comentários, não vai dar para a gente responder todos, mas, beijo no coração, muito obrigado. E coloca aí nos comentários, qual é o tema que você gostaria que a gente abordasse, ok? O motivo de eu estar aqui é vocês. Então, o que vocês pedirem para a gente falar, a gente vai, com certeza, estar fazendo essas lives. Inclusive, nós fazemos live, eu tirei um recesso, né, que foi agora no final do ano, mas nós fazemos lives na quarta à noite, às 20 horas, e no sábado à noite, às 20 horas. Da rotina é isso. Eventualmente, quando tem algum evento diferente para mim, a gente maneja isso. Mas 2 vezes por semana nós estamos tendo lives, transmissões ao vivo sobre vários temas. Então, fique à vontade de colocar aí nos comentários o assunto que você quer que a gente aborda, que com certeza a gente vai preparar um conteúdo e trazer para vocês, tá bom? Um beijo no coração, boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.